A janela de transferências prestes a abrir em julho, os clubes brasileiros já têm alguns reforços encaminhados para o meio do ano. Vamos conferir hoje algumas dessas contratações. O Atlético Mineiro tem um acerto encaminhado para o retorno do atacante Bernard. O jogador também chegará em julho na janela do meio do ano e assinou com o Galo até o fim de 2027. O atacante pertence ao Panathinaikos da Grécia e tem contrato até o meio do ano, fazendo com que o clube mineiro assine um pré-contrato com ele. Bernard foi um dos grandes destaques do título da Libertadores de 2013 e depois foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele ficou por 5 temporadas no futebol ucraniano, até se transferir para o Everton da Inglaterra. Na atual temporada, o atacante soma até o momento 46 jogos, 10 gols e 9 assistências. O Bahia firmou um pré-contrato com o lateral esquerdo Iago, que joga no Augsburg da Alemanha. O tricolor confirmou que o jogador de 26 anos chega a partir do dia 1º de julho, com contrato até dezembro de 2028 e possibilidade de renovação por mais uma temporada. No acerto com o Bahia, o lateral esquerdo receberá luvas sem valores por transferência. Iago foi formado pelo Internacional e surgiu com grandes expectativas. Ele participou do torneio de Toulon de 2019 e pelo Colorado fez 80 jogos, 2 gols e deu 2 assistências. Na Alemanha, desde 2019, ele soma nesta temporada 21 jogos, 1 gol e 1 assistência até o momento. O Cruzeiro encaminhou o acerto com o Al Hilal da Arábia Saudita para adquirir os direitos econômicos de Matheus Pereira, que está emprestado ao clube até o final de junho. A diretoria da SAF agora negocia com o staff do jogador para definir detalhes do acordo definitivo. Apesar de o empréstimo contar com opção de compra até o fim do contrato, o Cruzeiro iniciou as tratativas com o Al Hilal ainda no início do ano para entender o negócio. O valor da opção de compra é de 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais, mas os árabes devem aceitar um valor inferior à pedida. De acordo com a Itatiaia, o Clube Celeste ofereceu cerca de 7 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, para ficar com os direitos econômicos do meia-campista de 27 anos. Até aqui, Matheus Pereira entrou em campo 17 vezes na temporada, com 2 gols e 7 assistências. O Fluminense deve acertar o retorno do zagueiro Thiago Silva. O jogador de 39 anos tem contrato com o Chelsea somente até o meio do ano e não vai renovar o seu vínculo. Só em um antigo do tricolor carioca, ele deve voltar ao Brasil para encerrar a carreira pelo time que o revelou. Apesar da idade avançada, Thiago Silva ainda vem jogando em alto nível e chegaria ao futebol brasileiro como um dos melhores zagueiros do país. Lembrando que o Fluminense vem sofrendo muito com o seu setor defensivo após perder o zagueiro Nino para o Zenit da Rússia. O Botafogo acertou a contratação do volante Alan, que assinou o pré-contrato e chega ao Glorioso no meio do ano, aos 33 anos. O jogador está no Al Ain dos Emirados Árabes, onde é capitão, e o clube carioca até tentou uma liberação imediata sem sucesso. O volante chegará na janela de julho com vínculo até dezembro de 2026. Revelado pelo Vasco, Alan se transferiu para a Indonésia em 2012 e tem uma passagem de destaque pelo Napoli, onde ficou por 5 temporadas e alcançou a seleção brasileira. O Botafogo também tem um pré-contrato assinado com o atacante Igor Jesus, que tem vínculo com Al-Shabab Al-Ali até 30 de junho. O atacante de 22 anos vai se apresentar ao Glorioso em julho, quando vai abrir a segunda janela de transferências. O Corinthians também pode acertar a contratação do volante Hernani, sonho da diretoria. O jogador de 30 anos manifestou interesse em defender o timão, e a cúpula corintiana entende que, com o encerramento da série italiana, o Parma pode facilitar a saída de Hernani, que tem contrato até o meio de 2025. A grave lesão de Maon aumentou o desejo que já existia na diretoria alvinegra de fortalecer o meio-campo. O Palmeiras acertou a contratação do meio-atacante Felipe Anderson, que atua no futebol europeu há 11 temporadas.
o brasileiro defende a Lazio da Itália e vai se apresentar ao time alviverde em julho, após a abertura da janela internacional de transferências. Ele assinou um pré-contrato com o clube paulista e será válido até 31 de dezembro de 2026. O Palmeiras também está perto de anunciar a contratação do zagueiro Luan Pérez no Fenerbahçe da Turquia. O jogador tem conversas adiantadas com o Verdão para reforçar a equipe a partir do meio do ano. Luan Pérez possui contrato com o clube turco até a metade de 2025, o que facilita ao Palmeiras nas negociações para obter um valor mais acessível. Contudo, os valores não foram revelados. Luan Pérez chega ao clube paulista para suprir um antigo desejo de Abel Ferreira, que há tempos pede a contratação de um zagueiro canhoto. Por outro lado, o Palmeiras vai perder o atacante Endrick, que está vendido para o Real Madrid. O clube vendeu sua promessa no final de 2022 por 72 milhões de euros, um pouco mais de 400 milhões de reais. Como Endrick ainda tinha apenas 16 anos, ele não pôde se transferir para o gigante espanhol e vai chegar ao clube merengue no meio do ano, já com 18 anos.